Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós precisamos, enquanto você pega a palavra, entender uma coisa. O que é a voz de Deus e o que é a voz do inimigo. A voz sedutora do inimigo, pelo qual o pecado entrou no mundo, enganou Adão e Eva, e continua tentando enganar muitos filhos e filhas de Deus. Chegou o tempo da distinção. Quem é de Deus e quem não é de Deus. O mal se apresenta, como nos falava Padre Alberto Lineiro, de uma maneira sutil, nos levando a um caminho inverso daquele que nos leva a Deus. O homem, a mulher, quando se dispõe a olhar para dentro de si, e aqui está todo o contexto da nossa pregação dessa manhã, com uma inclinação para o mal, mesmo sendo criatura de Deus, que é totalmente bom, pois está aí a mancha do pecado. Quando nos fechamos e tendemos ao mal, nós desobedecemos a Deus. E esse primeiro pecado da desobediência traz uma gama muito grande de outros pecados. Precisamos lutar contra essa inclinação ao mal, pois é Deus o nosso princípio, Ele nos criou, Ele é o nosso fim, Ele nos salvou, com Ele temos vida eterna, sem Ele, morte eterna. João capítulo 1, versículo 1, acompanhem comigo. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz do homem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ao crerem no seu nome, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do Filho único, recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos sua plenitude
graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem revelou. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos 3 tempos distintos. O primeiro tempo era o tempo do Verbo. Deus falava pelos profetas, e nós precisamos entender que num combate é impossível a vitória sem a palavra. Mas não é uma palavra qualquer, não é uma palavra de homem, mas tem que ser o verbo divino, a palavra de Deus. E aí nós entendemos, no primeiro tempo era a palavra, era o Pai, mas estavam em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes de todas as coisas. O primeiro pecado, a desobediência, leva Adão e Eva a negar a verdade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Se eu quero combater o mal, eu preciso viver a verdade. Eu não posso fazer acepção da verdade. Segundo ponto dessa primeira parte: desobediência. Quem obedece vive na graça. Quem desobedece vive na desgraça. A obediência à verdade de Deus, totalmente submisso à palavra de Deus. Se eu quero ser ovelha, eu preciso obedecer à voz do pastor. E eu não posso distorcer a verdade de Deus. A verdade é uma só. Terceiro ponto dessa primeira parte: não aceitar a vontade de Deus é tornar-se cabrito, é deixar o mal me dominar. O profeta Isaías, no capítulo 40, versos 30 e 31, vai dizer assim: até os adolescentes podem esgotar-se, e os jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhe asas de águia, correm sem cessar, vão para a frente sem se fatigar. Nós podemos perder a força, mas se a nossa meta é Deus, basta de novo a palavra de Deus, e nós já seremos livres. Tem muita gente, por exemplo, que duvida da palavra de ciência. E o que é a palavra de ciência? Ela é muito importante no combate, porque é Deus revelando pelo homem a necessidade de alguém que está no meio do rebanho. Como no princípio Deus falou por Abraão, por Moisés, por Isaac, por Davi, Saul. Deus falou por Elias, por Eliseu. Deus continua falando por homens e mulheres hoje, como falou pelos apóstolos, como falou pela boca dos santos, continua falando hoje. E a ciência divina, ela tem que ser soberana. Não acreditar que Deus continua falando é negar o verbo, e negar o verbo é desligar-se de Deus, é desobedecer a Deus. Ontem Deus deu uma palavra de ciência na adoração, que Ele estava curando uma pessoa, mais de 6 anos,
de surdez. E a primeira coisa que veio no meu coração, que muitas pessoas que estavam aqui duvidavam dessa revelação divina. Eu quero que se levante agora a dona Aide, que foi curada da surdez ontem à noite, durante a adoração. Ela não é muito grande não, ela é pequena. Eu queria que ela viesse até aqui à frente, ou no meio, no corredor, para que toda a igreja visse. Quando Deus fala, Deus executa. Eu preciso acreditar na verdade de Deus. Cadê a dona Aide? Gente, quem está caminhando, pare, por favor, senão vamos confundir com a dona Aide. Só a dona Aide, onde que você está? Vem cá na frente, vem correndo. Não, aqui fora mesmo, aqui no meio, bem no meio. O marido seu também foi curado ali, os aparelhos. Olha, quando Deus fala, Deus cura. Pode aplaudir, pode aplaudir. O verbo tem o poder de mudar, de nos libertar de todo mal físico. Olha ali, ó, o milagre aí da cura da surdez. Pode aplaudir, pode aplaudir. Na hora ele tirou. Ele não tinha mais nada. Glória a Deus. Esta manhã, desde sexta-feira, eu estou sendo incomodado com uma palavra. O inimigo não quer que a gente assuma a verdade. O inimigo, ele é condenador. Deus é amor. O inimigo, ele é maldição. Deus é misericórdia. Eu posso me encontrar num caminho de pecado, mas se eu tomo a decisão por Deus, se eu confesso o meu pecado, eu nasci de novo. Foi isso que nós lemos nesse texto de João. E o Senhor me deu uma palavra de ciência sexta. Ele trabalhou com ela no meu coração ontem. E hoje às 5 horas da manhã Deus me acordou e disse: profetiza, e eu vou mostrar que a minha misericórdia não tem limite. O Senhor me disse: há um homem no meio de nós, eu nem sei se ele vai levantar, tá? Que ele, usado pelo demônio, fora da palavra de Deus, ele matou. O Senhor me deu o número 44 pessoas. Mas ele tomou uma decisão um dia da sua vida de ser de Deus. E hoje ele está aqui porque ele já é inteiramente de Deus. Se esse homem tiver coragem, não aplauda, não, calma. Se você tiver coragem, filho, se levante, porque hoje você já não é mais um condenado, mas é um resgatado pela misericórdia de Deus. Como Paulo, que matava, depois tornou-se anunciador da boa nova. Aonde está esse homem? Se você quiser, levante-se. Ninguém pode te condenar. Deus te deu a salvação e você hoje é canal de bênção, de vida, não mais de morte. Aonde você está, filho? Eu não sei se você matou com faca, com revólver, por defesa, num acidente, não sei. Eu sei que você hoje é um sinal visível da misericórdia de Deus no meio de nós, como alguém que foi resgatado da porta do inferno e se tornou cidadão do céu, e o teu lugar será o céu. Fica de pé se você quiser agora, em nome de Jesus. Aonde estiver esse homem, se você quiser, fica de pé. Mas se não quiser, não precisa. Só se o Espírito Santo tocar no teu coração, você fica de pé.
E nós oramos por isso. Iria labara 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 iria labara labara uria labara labara e que a tua vida seja uma vida para o Senhor. Deus conhece todo o interior do teu coração. Aqui está um segredo. Se você matava, chegou a hora de você gerar vida. Domingo passado eu pregava em Criciúma, e o Senhor deu uma palavra de ciência, que uma mulher estava com a criança morta no seu ventre, e que ela poderia voltar a fazer o ultrassom, e o coração da criança que já não batia, voltaria a bater. E ela imediatamente na segunda-feira foi ao médico. E olha o que é a palavra de Deus revelada. O coração estava batendo e as medidas da criança estavam todas normais para a glória do Senhor Jesus. Nosso Deus tem uma palavra de vida, não é de morte. Nesse mundo da cultura de morte, ontem também chegou um casal, queria que ficasse de pé, Juliana e Leandro Lourenço. Eles não podiam engravidar, e hoje estão aqui com o Lourenço, porque na oração Deus disse: você vai ser mãe para Juliana. E hoje eles estão aqui com o Lourenço como um testemunho de milagre. Onde vocês estão? Levantem, pode levantar, mostre o milagre para Deus. Cadê, gente? Ajuda eu ver, no meio da multidão não enxerga. Isso lá, ó, ajuda a aplaudir lá, vem para frente, vem. Corre aí, Leandro, corre. Agora tu és atleta de Cristo, agora tu tem pulmão do Espírito Santo, agora tu és testemunha junto com a Juliana, que o Lourenço é um milagre de Deus. Saiu o milagre, pode aplaudir com força, vocês estão vendo o milagre. Quanto sofrimento, quanta luta, né, Juliana? Quanta espera, no mundo que está tendo aí a valorização da cultura da morte, quanta gente sofrendo para a vida. Nós precisamos vencer esse mal da cultura da morte. Deus é vida. A palavra de Deus é para gerar vida. Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado. Segundo ponto, para sermos libertos do mal, o verbo se fez carne, vai dizer o texto do João. O verbo feito carne habitou entre nós. Quem é o verbo? Quem é o verbo? O verbo é Jesus. E o que o verbo fez? Por que o verbo veio? Porque estávamos prisioneiros de Satanás, estávamos transgredindo a lei prescrita por Moisés, que Deus tinha deixado. Negar a palavra de Deus, a iniquidade, é rompimento, é pecado. O relativismo, esse litificador, como falava o Papa Francisco, que você bota tudo lá dentro e acha que fé é vitamina. É vitamina para ir para o inferno. É vitamina para cabrito, não para ovelha. Peguem o texto em casa e meditem. Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46, o Senhor está declarando: eu voltarei, como Ele profetizou nessa manhã, e eu quero ter à minha direita aqueles que fizeram a vontade do meu Pai, aqueles que obedeceram a minha palavra. Mas à minha esquerda, os cabritos, nem quero vê-los. A maior batalha não é contra o demônio.
O demônio já foi derrotado. O demônio já foi esmagado. O sangue de Cristo pagou o preço do nosso resgate. Então agora a batalha é com o pecado. Nesse segundo ponto eu queria abordar 3 consequências do mal. Não reconhecer a Deus. Primeiro ponto. Achar que tudo é normal. Pecar é normal. Usar droga é normal. Assistir novela é normal. Ler literaturas satânicas é normal. Assistir filmes de guerra é normal. Dar videogame para as crianças com aquelas máquinas assassinas é normal. Que aconteceu há poucos dias no Brasil, em São Paulo. Vocês estão percebendo do que nós estamos falando? Não é normal, não. Isso é falta de reconhecimento do que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos santos. A vontade de Deus é que sejamos livres. A vontade de Deus é que tenhamos fé. A vontade de Deus é que sejamos cidadãos do céu. Então, se somos cidadãos do céu, não podemos ter cumplicidade com as trevas, com as concupiscências enganadoras da carne, como fala Paulo na carta aos Gálatas. Segundo ponto, que causa o rompimento e traz a fraqueza no combate, negar a Deus. Negar a Deus é horrível. Negar a fé, os princípios morais da fé, não é fazer comunhão, é banalização. Negar que somos uma igreja eucarística, uma igreja mariana, para fazer ecumenismo, é negar a Deus. Não é ecumenismo, não, é diabismo, é secularismo. Negar a palavra de Deus só para eu esconder, mascarar o meu pecado, é destruição total. Terceiro ponto, não podemos matar a Deus. Não podemos ser nós os Herodes de hoje que matam a Deus. Temos que cultivar Deus dentro de nós. Não podemos matar. E como que cultiva Deus? Como que faz Deus crescer? Vivendo a fé, amando, não fazendo acepção de pessoas, acolhendo a todos, mesmo o mais miserável pecador. Mas nunca acolhendo o pecado. Ah, mas tem que ter caridade. A maior caridade que um cristão pode usar com o outro chama-se verdade. Porque a verdade liberta, a verdade traz a luz, a verdade dissipa as trevas, a verdade dói, a verdade fere, a verdade
causa às vezes até guerra, mas ela traz a luz, ela dissipa as trevas, a luz que João fala aí nesse capítulo 1. Não podemos matar a Deus. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. Quer combater o mal? Paute a tua vida, edifique a tua casa sobre a palavra de Deus. Se oriente na palavra de Deus, na santa doutrina da igreja, na vida dos santos. Eles deram um exemplo de como reconhecer Deus, como aceitar Deus sem nunca negá-lo, mesmo que custe a nossa vida, como gerar vida de Deus na vida do mundo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 21, diz assim: numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, aqueles para ocasiões finas, estes para uso ordinário. Quem, portanto, se conservar puro e isento das doutrinas falsas, será um utensílio nobre, santificado, útil ao possuidor, preparado para todo uso benéfico. Nós somos um ornamento puro ou impuro, ordinário ou extraordinário. No combate nós precisamos fazer essa avaliação. E aqui Paulo, na carta a Timóteo, vai deixar isso bem claro. Então o primeiro ponto é: no princípio era o... E quem era o verbo? Deus Pai, diga. Não podemos negar essa verdade. Não podemos desobedecer a ordem de Deus. Temos que aceitar a sua vontade. O segundo ponto: o verbo se fez e habitou no meio de nós. Quem é o verbo? E quem é Jesus Cristo? Ele não é apenas um grande profeta, ele não é apenas o Redentor, que vem nos redimir, que vem fazer um milagre, que vem acalmar as tempestades da nossa vida, que vem ressuscitar os mortos, que vem multiplicar os pães. Ele é muito mais que isso. Jesus Cristo é o Salvador. No combate, nós precisamos ir além da redenção, nós temos que entrar na salvação. Muitos vivem uma fé do Cristo Redentor, aquele Cristo que cura, aquele Cristo que liberta, é bonito. Aquele Cristo que alimenta, aquele Cristo que gera vida nova, é lindo. Não dá para viver sem Ele. Mas precisa no combate uma medida maior. Precisa um encontro com o Salvador. Quando Paulo encontrou-se com o Salvador, ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Ele que matava, agora gera vida. Vocês estão entendendo? Jesus é Salvador. Ele não é apenas o Messias, Ele não é apenas o Redentor, Ele é o Salvador.
Ele deu a vida em resgate. Você tem um valor, eu tenho um valor, nós todos temos um valor. Sabe qual é o nosso preço? O sangue de Jesus Cristo. Ele derramou o resgate a mim e a você. Ele pagou pela nossa salvação. Precisamos entender isso no combate. Terceiro ponto: a luz dissipa as trevas. Quem é a luz? Quem? Não. Quem é a luz? Nós estamos na terceira pessoa. Quem é a luz? Sem o Espírito Santo, diz a beata Helena Guerra, nós não podemos fazer nada de bom. Assim como a alma é para o corpo, o Espírito é para a alma. Um corpo sem alma é morto. Uma alma sem o Espírito Santo é morta. Muita gente, queria abordar 3 pontos nesse terceiro ponto também. Muita gente vive como se o Espírito Santo não existisse. Olha o que diz o Catecismo da Igreja, na Marginal 401. A partir deste primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. E aí nós podemos voltar lá em Caim. Por que Caim matou Abel? Inveja. Inveja do quê? Não aceitou a decisão de Deus. E qual foi a decisão de Deus? Deus se encantou com a oferta de Abel. Deus não disse que a oferta de Caim era ruim. Mas Caim, tomado pela inveja de não aceitar a vontade de Deus, matou Abel. Tem muita liderança matando liderança por inveja. Está se destacando mais que eu, vamos quebrar as pernas, vamos cortar as asas. Inveja, treva, falta do Espírito Santo. Continua o Catecismo da Igreja dizendo: a corrupção universal como consequência do pecado. Na história de Israel, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo com uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão à lei de Moisés. Mesmo depois da redenção de Cristo, o pecado manifesta-se de muitas maneiras entre os cristãos. A Sagrada Escritura e a tradição não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que a revelação divina nos dá a conhecer concorda com os dados da experiência. Quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, descobre-se inclinado também para o mal e imerso em muitos males que não podem provir do Criador, que é bom, muitas vezes recusando reconhecer Deus como seu princípio. O homem perturbou, por isso mesmo, sua ordenação para o fim último, e ao mesmo tempo, toda a harmonia consigo próprio, com os outros homens e com toda a criação. Vocês estão entendendo o que é não deixar a luz de Deus, não ser dependente do Espírito Santo? Muitos por aí vivem sem invocar o Espírito Santo, aquele que deveria ser mais invocado, mais buscado, mais adorado, é o menos invocado. Hoje não tem como encontrar
a luz sem o Espírito Santo. Não tem como vencer o mal sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que manifesta a glória do Pai. É o Espírito Santo que manifesta o milagre do Filho. Aqui eu quero dar um outro testemunho. Pedro Henrique, vem para cá, para frente. Pedro Henrique, 23 anos, diz assim: estive aqui no último acampamento de fé e milagres em agosto desse ano, a fim de conseguir me libertar das drogas e da bebida, e também tinha um problema no esôfago há mais de 10 anos, no qual não conseguia dormir à noite, porque me afogava. Tinha dificuldade para me alimentar, muito refluxo, era muito constante. Cheguei até a perder o emprego devido a um problema que já tinha desistido da cura, pois o médico nenhum queria fazer a cirurgia, pois era algo de risco. Até no domingo do acampamento de fé e milagres, quando você, Ironi, pregava e disse que o Espírito Santo revelava uma pessoa que com este problema, e mandou eu me levantar, pois não conseguia acreditar que era eu. Até que no meio daquela multidão, você apontou diretamente para mim e disse que o Espírito Santo falava para eu levantar. Nisso tomei posse da graça. Hoje estou aqui curado de tudo, das drogas, da bebida, do cigarro, da doença do esôfago. Fui curado pelo médico dos médicos, que é Jesus. Deus seja louvado, filho. Pedro Henrique, Deus seja louvado. Pode aplaudir o Senhor. Quando o Espírito Santo fala, quando a gente invoca o Espírito Santo, o milagre acontece. Deus fala no meu coração que havia uma pessoa com o braço travado. É como se o seu braço estivesse engessado, os músculos rígidos. O teu braço se soltou. Você está curado para a glória do Senhor. Levante-se com o braço erguido e movimentando aonde você está agora, porque o Senhor já te libertou. Fica de pé e mexe o braço. Movimenta o braço, está solto. Pode aplaudir o Senhor. O Senhor me mostra 3 pessoas que estavam tendo perda de visão. Ontem, pela palavra, pela missa, pela adoração. Hoje, pela adoração e pela palavra de Deus, você está curado, curada. Essas 3 pessoas que já retomaram a visão, que não precisam do óculos, que já não tem mais a cegueira, que já não tem mais a dependência de ser carregado por alguém. Fique de pé, fica de pé, fica de pé, filha, permaneça. Sobe na cadeira. Duas pessoas, cadê a terceira? Gente, Deus falou 3 pessoas, levantou só 2, cadê a terceira pessoa? As 2 estão aqui na frente, cadê a terceira pessoa que Deus retomou a visão? Aonde está? Aonde? Eu não vi, gente. É ali, bendito seja Deus. Pode aplaudir o Senhor. Segundo ponto desse tempo da luz: não respeitar o templo. Gente, nós precisamos respeitar o nosso corpo. Chega de profanar o templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer: não sabeis, vós sois templo onde habita o Espírito Santo. Tu és templo do Espírito Santo. Você não pode fazer do teu corpo o que você quer. Eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero.
Precisamos respeitar o templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós respeitamos até a igreja, aquela bela construção criada pela mão dos homens com a graça divina, mas não respeitamos a criação, o templo divino, que é o nosso corpo, criado pela mão divina e dado vida pelo hálito da vida, que é o Espírito Santo. Precisamos respeitar o nosso corpo, precisamos fazer com que o nosso corpo seja a presença de Deus. Não precisamos falar que somos de Deus. As pessoas têm que olhar para nós, se queremos vencer o mal, e tem que dizer: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. No jeito de se vestir, de falar, de se relacionar. Último ponto: pecado mortal. Qual é o pecado mortal? O único que não tem perdão. Como é esse irmão que matou 44 e a misericórdia de Deus o trouxe de volta, e hoje ele serve a Deus. E eu louvo a Deus porque ele não levantou aqui, porque senão muitos de nós seríamos levados ao pecado pela condenação, pelo julgamento. Esse irmão teve um discernimento muito grande, mas eu sei que ele vai procurar a gente para conversar depois, para contar a maravilha que Deus está fazendo na vida dele. Mas tem muita gente negando o Espírito Santo, sendo tomado pelo espírito da carne, do anticristo, sendo possuído pelo espírito do prazer. Negar o Espírito Santo é morte total, é rompimento total. Foi Jesus que disse: eu vou ao Pai. Olha o que ele fala nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho, a narrativa de João. Ele vai dizer quem é o Espírito Santo. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo era uma força, um vento, um fogo, um hálito, a água, a luz, Jesus vai começar a falar do Espírito Santo de uma outra forma. Ele vai começar a dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, é alguém que nós podemos nos relacionar. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas muito mais do que ser apenas a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele é quem nós devemos adorar. Ele é quem nós devemos nos prostrar cada manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? É por Ele que temos que ser possuídos, não pelo espírito da carne, nem pelo espírito do anticristo. A única possessão, a única dependência que um cristão tem que ter é do Espírito Santo. E uma pessoa dependente do Espírito Santo é uma pessoa que gasta o seu joelho. Passe a mão no seu joelho. Se tiver ferida, se tiver calo, você vai ser vitorioso no combate. Mas se não tiver, comece a ralar teu joelho no chão, porque senão o demônio vai destruir a tua vida. Ser devoto do Espírito Santo, ser escravo do Espírito Santo, é alguém que corre na cruz de Cristo e não sai da cruz por nada, porque sabe que dela depende a salvação do mundo. Alguém escravo do Espírito Santo para ser vitorioso na batalha, não é alguém acomodado, é alguém que causa problema. Se você está muito certinho, você só está recebendo palminha, cuidado, hein?
Eu me arrependi essa manhã, Flavinho. Fui abrir meu Twitter. Devia ter escutado o Padre Alberto Lineiro ontem. Aí abri meu Face. As pessoas estavam me bombardeando, porque eu comecei a oração desse acampamento dizendo: quem como Deus? Quem sou eu para fazer uma pergunta dessa? E daí vem a resposta: ninguém como Deus. Você não pode falar ninguém como Deus. Eu pergunto aqui: essa oração é do Ironi? Ela é da igreja. Ela tem reconhecimento da igreja. Não é do Ironi, não é da Canção Nova, não é do Padre Roger, não é do Flavinho, não é do Padre Lineiro. É de Jesus, pelo poder de São Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Qual foi o primeiro pecado do mundo? O que Adão e Eva quiseram ser? Igual a Deus. Acharam que Deus estava castigando eles, dando todo o paraíso para eles e pedindo apenas que eles não mastigassem a maçã. Deus deu tudo para mim e para você, nos fez templo do Espírito Santo e só disse: não peque. A maçã chama-se pecado. É a única coisa que nós não podemos carregar no combate, é o pecado, porque senão o inimigo vai entrar nessa brecha, ele vai nos arrebentar. É preciso santidade, e para ter santidade é preciso ser devoto do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai falar, para terminar, na carta aos Romanos capítulo 5, versículo 5: não vos enganeis, acredite nisso, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações abundantemente, pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Eu quero estender as minhas mãos sobre você. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, incline um pouco a sua cabeça e diga comigo: Espírito Santo, com força, alma da minha alma, eu te adoro. Espírito Santo, vida da minha vida, eu te amo. Eu quero nascer de novo. Nesse combate, livre do pecado. Quero nascer de ti, Espírito Santo. Não mais da carne, mas de ti. Não mais dependente do pecado, mas totalmente submisso a ti. Eu renuncio agora a Satanás, para ser inteiramente teu, Espírito Santo. Eu renuncio ao pecado e a todos os apetites da carne, para ser dependente de ti, Espírito Santo. E agora deixa o Espírito de Deus orar em você. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. O Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas. O Espírito de Deus repousa sobre